Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoa magnífica e incrível. Você sabe, estamos estudando lições preparatórias para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o Filho de Deus, para a Igreja, o batismo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você um bônus. Está pronto para ouvir? Você sabe estudar a Bíblia? É importante. Eu fico pensando, você poderia orar e ler a Bíblia todos os dias. Quanto mais você praticar, mais animado fica. Você vai se sentir incrivelmente bem. E se você perceber que tem tudo o que precisa em oração e na santa palavra de Deus, a Bíblia, você vai encontrar preciosas promessas para você. Você acredita? Agora que você aprendeu isso, você vai se aprofundar mais. É fácil aprender em oração, e lendo, meditando, amando e estudando as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Agora, se lembre do que a palavra de Deus disse a você. Você pode sentir a presença de Deus. Você gosta de se sentir bem. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Deus quer falar com você. Ouça o que precisa ouvir. Sinta o que precisa sentir. E perceba o chamado do Filho de Deus, Cristo Jesus, em sua vida. Você gosta de estudar a Bíblia? A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Como se sente agora? Até mesmo um homem do calibre espiritual de Timóteo precisava estudar a palavra de Deus, a Bíblia, com diligência e manejá-la com precisão. Aqui e agora eu oro para que a atitude do salmista em relação às Escrituras Sagradas, a Bíblia,
seja também a sua. A Bíblia diz em Salmo 119, 97: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu fico pensando, você já leu, meditou e estudou a Bíblia hoje? Pense mentalmente. O Espírito Santo protege você de falsas doutrinas, mas isso não elimina a necessidade de estudos bíblicos diligentes. Você sabia? Quer saber mais? Está preparado para ouvir? O Espírito Santo é o detector de mentiras que reside no cristão, concedendo o discernimento espiritual para protegê-lo de falsas doutrinas. O Espírito Santo protege você do erro, mas você deve cumprir sua responsabilidade como estudante da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. E você está estudando lições preparatórias para a primeira ordenança de Cristo Jesus à Igreja, o batismo. Como se sente agora? Eu fico imaginando a graça da vida. A Bíblia diz em Salmo 63, versículo 3: Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A Bíblia diz, eu acredito. A vida verdadeira, onde há a graça de Deus. O mal faz com que você não colha o bem que plantou, mas a graça de Deus faz com que você colha o que não plantou. Já pensou nisso? Quando entra em ação a graça de Deus, altera a lógica ruim e passa a controlar o processo, de modo que frutos bons nasçam, mesmo onde não eram esperados. Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem com a graça de Deus. A graça faz com que a sua vida seja o espaço para Deus implantar a alegria em você, a alegria de viver verdadeiramente. Você vai ser invadido por esta certeza quando medita nos feitos, obras, pensamentos, desígnios, desenhos, projetos e propósitos de Deus na graça. O lugar mais seguro de todo mundo para você estar é dentro do propósito de Deus. Isso é graça. Sempre que você estiver dentro do propósito de Deus, Deus te protegerá para proteger o propósito dele. Você sabia? Quer saber mais? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos
que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Se você está no propósito de Deus, Ele vai te fortalecer em todos os sentidos e níveis que se pode pensar ou imaginar em sua vida. Já pensou nisso? Para experimentar a graça, você precisa olhar para o Deus da graça, não para o mal, embora real. Para experimentar a graça, você precisa desejá-la tanto quanto a água para beber, o pão para comer e a casa para acolher. Para experimentar a graça, você precisa mergulhar nas páginas profundas dos evangelhos, onde você vai conhecer o Deus que se fez gente, Cristo Jesus, 100% Deus e 100% homem. Agora que você aprendeu isso, você vai se aprofundar, mas está pronto para o mergulho. Para experimentar a graça, você precisa se inspirar com as histórias de pessoas alcançadas por ela e que viveram no seu compasso. Para experimentar a graça, você precisa desejar viver em sua atmosfera, sabendo que os ares das regras da lei são sufocantes. Gostou do resultado? Eu fico imaginando. Para experimentar a graça, você precisa ficar próximo de pessoas que acreditam no poder gracioso de Deus em Cristo Jesus. Pense mentalmente. A igreja de Cristo Jesus deve ser este ambiente formado na graça. A Bíblia diz em Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A Bíblia diz, eu acredito. Você já faz parte da igreja de Cristo Jesus. Você está feliz estudando a palavra de Deus, lições magníficas, extraordinárias e preciosas para o batismo. Fique firme nesse propósito. Eu fico imaginando a graça é para quem quer. A fé é simplesmente a sua resposta à mensagem do amor e da graça de Deus.
não há dúvida que você deve viver de modo digno do amor de Deus. O amor de Cristo Jesus, o Filho de Deus, não é como o seu, que precisa ser alimentado com respostas. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, te amou primeiro, quando você era completamente indigno. Cristo Jesus te ama não por sua bondade, mas por causa da bondade dele, o Filho de Deus. Já pensou nisso? Você precisa ficar conectado na graça de Deus, na graça de Deus, na graça de Deus. Pense nobremente para nobremente viver. Diante do nosso pecado, Cristo Jesus entra em ação, oferecendo-nos perdão completo. Você sabia? Ele, Cristo Jesus, não oferece perdão a quem merece, mas a quem precisa. Ele, Cristo Jesus, não envia recursos a quem merece, mas a quem carece. Ele, Cristo Jesus, não abre a porta do céu a quem merece, mas a quem deseja profundamente pela fé nele, pedindo perdão dos pecados. Ele, Cristo Jesus, não distribui bondades a quem merece, mas a quem almeja. Isso é graça. Porque nós merecíamos era o inferno, mas Cristo Jesus é o Deus da graça. Com a graça não se impõe, Cristo Jesus, o Filho de Deus, estende a sua mão e espera que você estenda a sua para receber o que você precisa. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, insiste em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está pronto para ouvir. Eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quer fazer isso? Abrir a porta do seu coração, abrir a porta da sua mente para os recursos internos que somente o Filho de Deus pode te dar. Quer fazer isso agora? No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Ouça nesse momento. Maravilhosa graça. A graça de Deus é poderosa. Não é com uma pilha que perde a validade. A graça de Deus é luminosa. Não é como o dia passageiro que a noite domina. A graça de Deus é deliciosa. Não é como um alimento que perde a qualidade. A graça de Deus é assombrosa. Não é como a saúde que uma bactéria fulmina. A graça de Deus é valiosa. Não é como o dinheiro que um golpe transforma em inutilidade. A graça de Deus é preciosa. Não é como produto ao preço
de uma aspirina. A graça de Deus é afetuosa. Não é como um braço que acolhe e se recolhe para deixar decepção e saudade. A graça de Deus vem do seu poder e é inesgotável. Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem. O tempo da graça de Deus é o tempo da eternidade. É imutável. O vigor da graça de Deus desce do céu e nos alcança e é inabalável. O alimento da graça de Deus nos dá músculos que resistem ao peso da nossa humanidade. Você sabia? A força da graça de Deus nos faz confiar, mesmo quando a doença se faz uma realidade. O poder da graça de Deus não é diminuído ou destruído, tem a marca de Deus, a marca da eternidade. O valor da graça de Deus só pode ser medido pelo que custou a vida de seu único Filho, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que foi entregue na cruz para resgate de muitos e de nossa liberdade e salvação da alma. Esse é o valor da graça de Deus. A amizade que a graça de Deus oferece é fiel e paciente e só espera que você a queira, desejando que seja agora para te ensinar a viver hoje e te acompanhar, mesmo quando a violência escancara a sua ferocidade. Quer experimentar a amizade com a graça de Deus em Cristo Jesus? A graça de Deus é eterna, tão eterna quanto o próprio Deus. Depois que a vida te deixar, a graça continuará com você, porque Deus nunca deixará de te amar. A graça de Deus é mesmo maravilhosa. Sim, em Cristo Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Ouça nesse momento o poder da graça. A graça me pega e levanta minhas asas bem altas e eu vou. A graça sempre vence. Seja gracioso em tudo, na raiva, na tristeza, na alegria, na bondade, na grosseria. Retenha graça com você. Como se sente agora? Viver pela graça não é fazer errado achando que vai dar certo. Viver pela graça não é rejeitar a disciplina e o mérito
na vida em comunidade. Viver pela graça não é ser escravo do pecado do qual foi liberto. Viver pela graça não é ser escravo do pecado do qual foi liberto. Você sabia? Viver pela graça não é achar que não tem mais nenhuma responsabilidade. Viver pela graça não é estar livre para usar recursos indignos no momento do aperto. A graça de Deus, a graça é Deus te convidando para ir além, para ser mais na cronologia da eternidade. Você sabia? Viver pela graça é viver como Cristo Jesus viveu. A graça é Deus sorrindo, sorrindo, sorrindo em puro amor. Viu só que notícia boa! Há perdão para o pecado, há esperança no vazio, há alegria na dor. Nada nos custa, porque custou a vida do Filho de Deus, Cristo Jesus. Você não deve apequená-la, nem barateá-la, como se não tivesse valor a graça. Graça se nota no perfume que exala quem a abraçou. Graça é para ser vista. Com a graça acolhida no coração, você pode suportar espinhos, atravessar desertos, regar jardins, reger orquestras. Perdoados, perdoamos, amados, amamos. Quer saber mais? Está preparado para ouvir? Graça é doação. Mesmo que o ar esteja pesado, a graça é a atmosfera em que você respira. Na floresta do ressentimento e do egoísmo, a graça é a trilha que você delicadamente seleciona. Como se sente agora? Diante de tão grande graça que flui da cruz, você louva uma melodia de gratidão e ainda mais ora assim: Senhor, o que faço para que haja com a tua graça, em lugar de agir com pressa, com base no que acho? Erro a toda hora, mas não aprendo. Senhor, preciso que me ensines e modeles em Cristo Jesus. Amém. A Bíblia diz em Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Como se sente agora? Você ouviu? Estudar a Bíblia é importante. Você pode orar e ler a Bíblia todos os dias. Quanto mais você praticar, mais animado fica. Você sabia? Agora que você aprendeu isso, você vai se aprofundar mais. É fácil aprender em oração e lendo, meditando, amando e estudando a Santa Palavra de Deus, a Bíblia.
agora, nesse momento, se lembre do que Deus disse a você. Já pensou nisso? Você quer agora entregar a sua vida, sua alma para Cristo Jesus, o Filho de Deus? Só Cristo Jesus salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Como se sente agora? A graça de Deus está te envolvendo. A graça de Deus está te abraçando. A graça de Deus está conduzindo você. A graça de Deus está iluminando o seu coração, a sua mente. A graça de Deus está instruindo a sua vida emocional, mental e espiritual. A graça de Deus quer que você se entregue a Cristo Jesus. A graça de Deus deseja que você ouça o Espírito Santo, para Ele o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Quer fazer isso? Deixar a graça de Deus conduzir a sua vida em sua tomada de decisão? Sinta no seu coração e sua mente a presença da graça de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida em todos os sentidos e níveis que você pode pensar ou imaginar. Você está pronto para a eternidade. Sem Deus, você está pronto para a eternidade em Cristo Jesus? Pense nisso aqui e agora.